Olá pessoal, vamos gravar a segunda parte dessa aula para o segundo ano do ensino médio, do dia 12/5. E eu vou falar de Primeira Guerra Mundial rapidamente aqui para vocês. Vou dividir em três partes. Toda vez que a gente fala de um conflito armado, a gente tem que entender as causas, como ele foi e as consequências. As causas eu posso dizer que está no vídeo anterior que eu gravei, no imperialismo. As lutas imperialistas entre as potências é a principal causa da Primeira Guerra Mundial. O segundo fator que causa a Primeira Guerra é o nacionalismo. Lembra da unificação da Itália, da Alemanha? Há todo um movimento exacerbado de amor à pátria, né? União de povos de mesma origem. Então, o nacionalismo é a segunda e principal causa da Primeira Guerra Mundial. Outro fator, a política de alianças. Então se formou por questões de interesses econômicos, né, principalmente, alianças. E essas alianças vão fazer com que a guerra se torne mundial. Porque antes, como eu citei no vídeo anterior, guerra franco-prussiana, então era um país contra o outro. Agora não, eu tenho vários, um bloco de país aqui e um bloco de país ali. Isso vai tornar a guerra mundial. E um quarto fator, a chamada paz armada. Então os países pensavam assim: eu vou me armar, quanto mais armado eu estiver, mais chance do outro ficar com medo e não me atacar. Mas aconteceu exatamente o oposto. Aliás, armas costumam gerar violência. E digamos que o quinto fator que a gente costuma dizer que foi o estopim, a gota d'água, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, quando foi visitar a Sarajevo, né, capital da Bósnia, e foi assassinado por um jovem, o Gavrilo Princip, que era de uma organização de resistência chamada Mão Negra. Isso fez com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra à Sérvia, puxando as alianças, e a guerra então se tornou uma guerra mundial. Essa é a primeira parte. A segunda parte são as fases da guerra. Muitos livros de história falam que teve duas fases. Eu gosto de falar que teve três, e vou explicar por quê. Quando você tem uma guerra, você está se movimentando no sentido de invadir territórios. Então essa parte é chamada de guerra de movimentos. Só que a Primeira Guerra é marcada pelas trincheiras, né? Quando eles ficam dentro de valas cavadas ali. As trincheiras eram muito mais sofisticadas do que só buracos ali. Tinha caminhos, sacos de areia, enfim, né? As trincheiras que marcou a segunda fase da guerra. Então, guerra de movimentos, depois guerra de trincheiras. E eu costumo dizer que no final da guerra volta a ser guerra de movimentos. Então, você tem, por exemplo, o exército alemão invadindo, aí você tem as trincheiras, depois você tem o recuo, né, quando o exército alemão passa a ser empurrado. Então, eu falo sempre, mas teve uma guerra de movimento no final também, né? Então, guerra de movimento de trincheiras ou guerra de movimento de trincheiras e de movimento. Especificamente sobre a guerra de trincheiras, ela é terrível, porque o militar que fica ali nas piores condições de higiene, né? Chuva, calor, eles comem ali, fazem as necessidades fisiológicas ali. Então você imagina como que era, né? A proliferação de doenças, os ratos convivendo com eles ali. Quem voltava depois das trincheiras voltava meio pancada da cabeça e não voltava normal. Então chegamos, né, no final aí pensando assim, quais são as consequências da guerra quando a Tríplice Entente, que tinha França, Inglaterra e Rússia, vence a Tríplice Aliança, que tinha Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, mas aí a Itália vai para o outro lado, né? E também tinha o Império Turco Otomano aí. Esse lado é derrotado. Acontece que em 1917 a Rússia sai, porque ela faz a Revolução Russa e sai. E parece então que a Tríplice Entente vai perder. Mas os Estados Unidos entram no lugar da Rússia e acabam com a sua força militar dando a vitória para a Tríplice Entente. O presidente dos Estados Unidos chamava Woodrow Wilson e ele então apresentou uma carta de rendição para os alemães
tinha 14 itens, por isso é chamado de 14 pontos de Wilson. Chegou lá e falou para os alemães, ó, lê aí, vê se vocês concordam em se render nesses termos. Os alemães concordaram. Tá, tudo bem, não tem mais jeito, a gente se rende. Acontece que na hora de cumprir o acordo, ingleses e franceses agravaram aqueles 14 pontos, mexeram em todos eles, fazendo com que a Alemanha pagasse muito mais do que aquilo que ela tinha concordado em pagar. Esse tratado de Versalhes, né, assinado após o fim da Primeira Guerra, ele é extremamente humilhante para a Alemanha. São vários tratados, né, o que desfaz o Império Turco-Otomano, o que desfaz o Império Austro-Húngaro, mas o que a gente lembra mais, que cai mais nos vestibulares, o Tratado de Versalhes, que vai humilhar muito a Alemanha e que vai ser a causa da Segunda Guerra Mundial depois, né? Então os 14 pontos de Wilson, eles são deturpados, né, por ingleses e franceses em especial. O Brasil não chegou a mandar tropas, ele mandou apenas pessoal da área de saúde, e lá no Tratado de Versalhes perguntaram para o Brasil, olha, vocês querem punir a Alemanha de algum jeito? E o Brasil falou, ó, primeiro, nós queremos que os alemães paguem o café que comprou da gente lá em 1914 e não pagou. Então tá bom, vai ter que pagar o Brasil aí. Segundo, o Brasil falou, ó, nós aprisionamos alguns navios alemães, estão aprisionados nos portos brasileiros, nós queremos ficar com esses navios. Então tá, pode ficar também. Então o Brasil participou pouco, mas acabou tendo o seu café pago, né, numa transação que tinha sido mandado café, mas não tinha sido pago, e ficou com alguns navios aí. Sobre a Primeira Guerra Mundial, acho que é isso. Eu vou falar agora um pouquinho rapidamente da Revolução Russa. Eu vou colocar um vídeo depois sobre o imperialismo, né, um vídeo sobre a Primeira Guerra e um vídeo sobre a Revolução Russa. Eu estava dizendo para vocês que a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial e saiu em 1917 quando fez a sua revolução. É importante lembrar que a Rússia era um país atrasado politicamente, economicamente, vivendo uma crise terrível. O czar, né, era praticamente um rei absolutista. Quando os países da Europa já tinham feito revolução burguesa há 100, 200 anos, a Rússia ainda estava atrasada. Para piorar, no início do século XX, em 1905, a Rússia se mete numa guerra contra o Japão e perde. A Rússia já era, né, é até hoje o maior país do mundo em extensão territorial e era um império importante. O Japão, hoje a gente fala, não, mas o Japão é uma economia, mas o Japão não era ainda, não tinha esse destaque. Então equivalia a Rússia perder para o Japão como se o Brasil perdesse hoje uma guerra para o Paraguai. Os russos se sentiram muito humilhados, falou, poxa, esse czar é muito ruim de serviço. Entrou numa guerra aí com o Japão e perdeu. Também em 1905, no mesmo ano, manifestantes que faziam uma passeata pacífica, pedindo seus empregos nas minas de volta, né? O czar mandou abrir fogo contra eles, matando muitos. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Não confundir com Domingo Sangrento lá da Irlanda, da música do U2, né? Sunday Bloody Sunday, que é mais famoso por causa da música. Mas esse episódio na Rússia também ficou conhecido como Domingo Sangrento. Aí, para piorar a situação, a Rússia entra na guerra, um país que já estava arrasado, e houve uma pressão de parte, em especial dos socialistas, para que a Rússia saísse da guerra. Não aconteceu isso. Em fevereiro de 1917, eles derrubam o czar e assumem o governo os mencheviques, que eram capitalistas de alguma maneira. Então a Rússia tem em fevereiro, você vai ver na apostila que está fevereiro, março, porque há uma diferença do calendário aí. Eles então assumem. E aí o Lenin, que estava no exílio, volta e em abril, tinha sido em fevereiro, isso em abril, faz as famosas teses de abril, ele fala paz, pão e terra. Tire a Rússia da guerra, paz, mate a fome da população, pão, e faça a reforma agrária, terra. Se vocês fizerem isso, a gente apoia o governo provisório. Como o governo provisório não fez, em outubro, os bolcheviques fazem uma segunda revolução e derrubam os mencheviques que tinham derrubado o czar. Né? Então é uma revolução em fevereiro e uma em outubro, ou março e novembro, aí, por causa da diferença de calendário.
e aí sim começa uma guerra civil entre os vermelhos, né, os bolcheviques, e os brancos, o exército branco menchevique, que dura de 1917 até 1922. Em 1922, os vermelhos ganham, e aí se forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que é a Rússia e outras 17 repúblicas, aumentando ainda mais, né, a extensão territorial. O Lenin, então, que era o seu governante, adota um plano econômico chamado NEP, né, Novo Plano Econômico, só que em 22, quando acaba a Guerra Civil. Em 24, ele morre, ele tem um derrame e morre. E aí esperava-se que o Trotsky fosse o seu sucessor e continuasse esse projeto. Mas na verdade o Stalin assume o poder e acaba não fazendo aquilo que o Lenin havia proposto, acaba tornando o Trotsky inimigo, acaba inclusive depois mandando matar o Trotsky, que estava exilado no México. E aí nós vamos ter o período chamado de stalinismo, né? É um jeito próprio do Stalin governar. Ele vai governar de 1924 a 1954, né? Vai ficar 30 anos, inclusive era ele o governante da União Soviética na época da Segunda Guerra. Tá bom? Terminamos por aqui hoje.